Apocalipse 2:23 diz assim: então todas as igrejas, sabendo que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui cada um de vocês de acordo com as suas obras. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e abrisse as suas mãos, numa atitude de entrega, numa atitude de abertura para aquilo que o Senhor possa fazer na sua vida e na minha. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Sabemos que o Senhor tem os seus olhos sobre nós. Nós nos abrimos a Ti nesta noite. Pedimos, Senhor, sonda mesmo os nossos corações, sonda mesmo as nossas mentes, Pai. Vem com Teu Espírito Santo e faz e age profundamente nos nossos corações. Nós queremos e nós nos expomos a Ti. Pedimos que a Tua palavra possa ser tão certeira, penetrar profundamente nas nossas mentes e nos nossos corações, produzindo transformação, produzindo cura, transformando tristeza em alegria, insegurança em segurança. Senhor, transformando medo em perfeita paz. Senhor, porque o Senhor é poderoso, por isso nós nos expomos a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo sonde profundamente e use a Sua palavra nesta noite para tocar as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar e Ele quer falar com você. Sabe, eu não tenho poder algum para tocar o seu coração, mas a palavra de Deus tem. Ela permanece, ela é viva, ela é eficaz, e por isso abra o teu coração, abra a sua mente, para você ouvir a palavra de Deus. Ela é poderosa para te transformar e para fazer um milagre na sua vida. A mente é o campo de batalha, né? A mente e o nosso coração é o nosso centro de controle, não é mesmo? No natural é assim, você tem o seu coração que ele bomba, né? Ele envia sangue para todos os seus órgãos, para todo o seu corpo. Se ele para, você morre, não é mesmo? A mente, ela também tem o controle de todo o nosso sistema nervoso, né? Tudo é controlado pela mente, né? E o coração. E de termos espirituais, para falar de termos emocionais, a nossa mente também e o nosso coração é o nosso centro de controle, não é mesmo? Tudo parte dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, né? Vamos dizer, o coração são os nossos sentimentos, a nossa alma, o nosso ser, a nossa motivação, e a mente é a nossa razão, aquilo que está nos nossos pensamentos, a visão que temos do mundo, a visão que temos das coisas, como nós pensamos sobre elas, né? E o Senhor quer ter posse, o Senhor quer ter esse lugar no seu centro de controle, tá? Por isso eu queria que você abrisse o seu coração e a sua mente, para que Ele possa encher a sua vida com toda a sua vontade. Em Mateus 12, 39 e 42, eu vou ler essa passagem, você pode acompanhar. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Vamos parar aqui por enquanto. Jonas foi um profeta, nós sabemos da história, e ele trouxe uma profecia, ele trouxe uma palavra para o povo de Nínive, e esse povo todo se arrependeu. E nesta geração de Jesus, ali nesta geração onde Jesus estava vivendo, aqui fala a palavra que eles vão se levantar no juízo, no dia do juízo.
e vão dizer, e vão condenar, porque maior é Jesus, que é o grande profeta, né? Jesus, ele é a palavra viva, ele é o verbo vivo, ele é mais do que profeta, ele é a própria palavra viva. E aqueles homens não viram, eles não entenderam, eles não se arrependeram. Nínive se arrependeu com a palavra de um simples profeta, e aquela geração não se arrependeu, tendo o próprio verbo vivo entre eles. E aí o texto continua. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui, o que é maior do que Salomão. Salomão também foi um grande homem de Deus, que pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus entendimento para servir pessoas, para abençoar o povo. E Deus deu para ele, além de entendimento e sabedoria, Deus também deu riquezas, força, deu poder. Mas não se compara, Salomão não se compara com a expressão exata de Deus, que era Jesus. E aquela geração também, ela não se arrependeu, ela não reconheceu quem era esse, a expressão exata de Deus, que é Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos esse contexto da geração de Jesus. Aí continuando o texto diz assim, quando um espírito imundo, parece que Jesus mudou o assunto, né? Mas não mudou. Ele diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei à casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus estava falando do contexto da geração que ele vivia. E ele deu 2 exemplos antes. E ele termina dando esse exemplo, parece de que é de uma pessoa, mas ele está querendo dizer que sim, é um princípio, algo que pode valer para uma pessoa, mas também é a situação daquela geração. Por quê? Jesus veio à terra, a expressão exata de Deus. Ele expulsou demônios, ele curou os enfermos, ele fez um reboliço na sua geração, ele fez o inimigo correr, porque a palavra de Deus fala que ele veio para destruir as obras do diabo. E Jesus fez isso com toda intensidade, até não está tudo registrado, está registrado aquilo que está nos evangelhos, mas a palavra de Deus fala que não haveria livros para registrar o que Jesus fez aqui no período do seu ministério, de tão tremendo. Então é como se ele tivesse expulsado o espírito imundo daquela geração. E aí é como se a casa, que é aqui, você vai traduzir agora como seu coração, a sua mente. A casa estava desocupada e varrida em ordem. Nós, no mês passado, falamos sobre que Jesus nos liberta, amém, queridos? Jesus te liberta dos pecados, Jesus te liberta das maldições. Muitas pessoas vêm para a igreja porque está com um problema no seu casamento, não é mesmo? E chega aqui e encontra cura para o seu casamento. Por quê? Porque Jesus faz isso. Jesus, ele é poderoso para fazer isso. Muitas vezes a pessoa vem desesperada por situações, e Jesus se manifesta poderoso, ele é um Deus libertador, e ele faz isso nas nossas vidas. Mas a casa não pode ficar desocupada. Você e eu nós somos uma ocupação, nós somos uma casa, nós somos um lugar que precisa ser ocupado. E aqui a palavra fala sobre aquela geração. Eles provaram e viram dos milagres, das maravilhas que Jesus fez, mas eles não pediram para entrar nas suas vidas. Eles deixaram as suas casas arrumadas, as suas casas desocupadas, vazias. Sabe, isso é algo que nós não podemos
cair como geração. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Jesus tem te alcançado com a sua bondade, Jesus tem alcançado com a sua misericórdia, Ele tem te perdoado, mas Ele precisa habitar a sua vida e a minha, amém? De uma vez por todas, meu irmão. Se você tem alguma dúvida sobre isso, hoje é o dia de você decidir: Senhor, eu não vou ser uma casa vazia. Porque o que a palavra diz que vai acontecer a essa geração? O inimigo vai voltar. Se você não preenche, se você não está na luz, possivelmente você estará nas trevas. Não tem um lugar cinzento, não tem um meio termo. Ou nós estamos debaixo da luz de Cristo, revestidos nele, e nele e ele em nós, ou estamos submissos e estamos à influência do inimigo. E aqui o nosso desafio é não ser essa casa vazia, amém, queridos? Deus não quer que você seja uma casa vazia, uma casa desocupada, mas Ele quer entrar e habitar na sua vida e mudar a sua vida. E você precisa entender que o centro de controle é a sua mente e o seu coração. Tudo vai começar ali. Toda a sua vitória vai ser na sua mente e no seu coração antes. Tudo que você conquistar em Deus, tudo que você pode provar do seu destino, dos seus sonhos, precisa passar nessa casa. Ele precisa habitar a sua mente e o seu coração. Isso vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Amém? E nós queremos, nesse mês, né, nós vamos estar falando sobre isso, sonda mente e corações. E nós vamos nos basear nas 7 cartas que Jesus enviou para os seus, para 7 igrejas. A mensagem para 7 igrejas, né? E todas essas mensagens, Jesus sonda a mente e o coração desta igreja. Nós somos uma igreja, amém, queridos? Nós temos lá diante do Senhor um candelabro de ouro. A Bíblia fala, Ele chama as igrejas como um candelabro de ouro. Ou seja, você é valioso. Vira para o teu irmão e fala assim: você é importante e valioso. Olha como você é representado diante de Jesus. Você como igreja é um candelabro de ouro. É algo importante. E o Senhor quer falar conosco. A Bíblia fala que Ele passeia entre a igreja e Ele sonda mentes e corações. E nós vamos nos aprofundar nesse assunto ao longo desse mês. Em Apocalipse 2:1-5 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Amém? Aqui nós vemos uma igreja que Jesus está falando a qualidade dela. Né? Você tem sido fiel. Né? Nós temos aqui muitos irmãos com mais de 30 anos de igreja. Aqui. Quantos mais de 30 anos estão aqui na igreja? Levanta sua mão. Olha, muita gente fiel. Muita gente que muitas vezes passou sofrimento, luta, né? Quantos estão há mais de 20 anos? Também tem um grupo muito grande. E Deus, Ele vê a sua fidelidade, amém, queridos? E Ele conta diante dEle. E aqui fala que e você não tem desfalecido. Né? Muitas vezes, na vida cristã, é um caminho estreito. É um caminho, muitas vezes, de decisões difíceis. Mas o Senhor, Ele está sondando o seu coração. E Ele vê o seu trabalho árduo. Ele vê a sua dedicação. Né? Ele recompensa isso. A palavra de Deus nos diz que até um copo d'água será recompensado na eternidade, quando nós fazemos diante dEle. Sabe, queridos? E por isso,
persevera, permanece, né? Jesus, ele sonda o seu coração. A perseverança é algo que agrada o coração de Deus. A fidelidade é a essência de Deus. Deus é fiel e permanece dessa forma. Né? Nós somos uma igreja já de uma história antiga, né? De muitos anos, de muitas pessoas que permanecem fiéis, que estão andando com o Senhor, que estão andando em amor com o Senhor, e que o Senhor continue te usando em fidelidade, em um coração realmente comprometido com a palavra dEle. E aqui o Senhor sondou o coração desta igreja, assim como muitos aqui de vocês, que estão há muitos anos servindo ao Senhor, Ele também pode estar nesta noite, sondando o seu coração, sondando o nosso coração como igreja. Estamos nesse trabalho árduo, estamos nessa perseverança, e isso Deus se agrada com isso. Mas aqui tem um porém, ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe, queridos, essa palavra é uma exortação para nós. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos viver uma vida cristã de rotina apenas, de religiosidade, de costume. Nós precisamos ter fervor. Amém? Jesus, Ele se agrada com o seu esforço. Ele se agrada com a sua disposição, e aqui o Senhor fala sobre isso, mas Ele quer algo mais profundo. Ele quer o seu amor, Ele quer esse primeiro amor, esse fervor no seu coração, e nós como igreja, queremos receber essa exortação, amém, queridos? Recebo essa exortação, como pastor eu recebo essa exortação, eu tenho que ter o meu coração fervendo por Jesus, desde aquele primeiro amor, sabe aquele amor onde você, fui salvo, fui perdoado, os meus pecados foram perdoados, uau, eu sou limpo e lavado e aceito por Cristo, isso não pode, nós não podemos perder nunca. Nós temos que ter esse amor por Ele, contínuo. E aqui é uma exortação. E fala, olha, amor ele não é apenas sentimento. Ele é atitude. Aqui fala na palavra. Pratique as obras que praticava no princípio. Sabe, talvez, áreas na sua vida, talentos na sua vida, coisas que você antes fazia motivado, impulsionado por amor que você tinha ao Senhor. Você falava para todos os seus amigos do trabalho, né? Você pregava para toda a sua vizinhança. Talvez você tinha aquela disposição de anunciar Jesus Cristo para cada um que está ao seu lado. Talvez o tempo, isso foi ficando de lado, né? As nossas preocupações com essa vida, ou as coisas deste mundo, né? Muitas vezes nos sufocam, mas hoje é dia de renovarmos o primeiro amor, amém, queridos? De ter esse fervor e essa disposição de praticar essas primeiras obras de amor e de dedicação ao nosso Senhor. E aqui fala que se a gente não se arrepender, sempre tem o arrependimento, a mudança de atitude, né? Sempre há um tempo, o Senhor Ele sempre espera e Ele se agrada quando o nosso coração se arrepende, muda de atitude, muda de direção, né? E há um espaço, né? Deus quer fazer isso, e aqui fala que se eu não me mover, se eu não me arrepender, se eu não me voltar para o primeiro amor, nem as minhas qualidades vão valer, nem a minha dedicação, nem a minha fidelidade vai ser levada em conta. Olha aqui o que está dizendo a palavra. Ele vai nos mover, vai nos tirar da sua presença. Cara, é muito sério isso, meu irmão. É muito sério isso. Nós
Deus é tão misericordioso e tão amoroso, e Ele tem os seus olhos para você, Ele tem a sua mão, e Ele espera de nós o arrependimento, porque Ele tem algo muito bom para nos dar, Ele mesmo, amém? E tudo que vem dEle é bom e transformador, mas nós precisamos responder a Ele, e a resposta é essa: temos um coração que se arrepende, e que decide voltar às primeiras práticas, que rompe com a religiosidade, que rompe com o costume apenas de viver uma vida cristã, mas não, que vive com um fervor genuíno pelo Espírito Santo. Amém, queridos? O Senhor quer fazer isso na sua vida. Eu queria ler uma passagem desse livro. O livro chama Enraizado, de Banning Leibershert. Não sei se eu li certo. Pastor e fundador do Jesus Culture. Diz o seguinte, vamos ler. A questão é se o seu coração pulsa de amor por Ele quando está sozinho. É no íntimo que você encontra o amor dEle por você. Onde o seu amor por Ele é acionado e onde o sistema de raízes de amor por Deus nasce. Quando você deixa de viver nesse lugar secreto, as tentações para ser motivado por outras coisas, além do amor de Jesus, entram sorrateiramente. Encontrar seu amor por você no secreto é o que mantém o seu coração queimando pelo primeiro amor e mantém no lugar a prioridade da presença de Deus. Seja intencional e tenha a certeza de que a sua fundação é uma vida no secreto com Jesus. Amém? Jesus, para que a gente permaneça nesse primeiro amor, nós temos que ter esse amor fervendo em nossos corações quando ninguém está vendo, não é mesmo? Na nossa casa, no nosso tempo de estar na presença dEle. Aqui em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu lugar, para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Sabe, nós temos que ter esse lugar secreto, esse lugar de intimidade. É nesse lugar de intimidade que a brasa do seu coração vai continuar queimando por Cristo. Amém, queridos? Nós precisamos ser intencionais e buscar ao Senhor, separar tempo no nosso dia para ler a sua palavra, para contemplá-lo em adoração, né, para ouvir a sua voz, para falar com o Pai, para falar com Ele, para ter esse momento de intimidade, esse lugar secreto. Aqui fala, feche a porta e ore ao seu Pai, né? Ou seja, separe um tempo. Muitas vezes pode ser numa caminhada, muitas vezes pode ser no seu quarto mesmo, na sua casa. Em algum momento, você separar para estar diante do Senhor. E isso vai manter, né, o fogo, a chama do amor de Deus no seu coração. Amém, queridos? Em Apocalipse 2, 8, 10, nós vamos aí para a segunda igreja. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo
do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Então aqui nós vemos uma outra igreja, sendo também sondada por Jesus. E Jesus, ele reconhece, né, conheço as suas aflições, a sua pobreza, conheço os sofrimentos de blasfêmia que você tem. E Jesus fala, você é rico. Sabe, queridos, nós muitas vezes temos uma visão errada. Nós temos uma visão errada de prosperidade, nós temos uma visão errada de felicidade. Mas Jesus, se você está na presença dEle, se você está diante do Senhor, Ele está reconhecendo, Ele está vendo os seus sofrimentos. E nós muitas vezes sofremos nesta vida. Nós temos circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia, problemas na família, problemas muitas vezes no nosso trabalho, situações que nós enfrentamos continuamente. Mas o Senhor reconhece. E se nós estamos diante dEle, Ele vai estar estendendo a sua mão. Aqui fala que alguns sofreriam uma perseguição, né, por alguns dias. Nós muitas vezes vamos ter que enfrentar o nosso adversário. Mas saiba que ele tem um limite para ser derrotado. Amém? Mas uma decisão nós precisamos ter, né? Aqui fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe? O amor de Deus, ele é derramado aos nossos corações. A palavra dele e o Espírito dele vem toda vez que nós clamamos, toda vez que nós nos lançamos diante dele, independente das circunstâncias, ele quer e está com você. Sabe, o medo é o pavor, é aquilo que você pode ser afligido, você teme, é um sentimento natural. Mas que nós, na presença do Senhor, sabendo que esses olhos como de fogo estão sobre nós, né, a sua mão repousa sobre nós, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da luta, né, mesmo no meio da tribulação, você permanece confiando. E aqui fala de sermos fiéis até a morte. É uma decisão difícil, mas é uma decisão que todo cristão precisa tomar. Eu vou andar com Ele até o fim. Eu vou viver com Cristo até o fim. Eu sei que lutas vão haver, tribulações vão acontecer, mas eu vou estar com Ele. Eu vou estar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou estar na presença do Senhor. Eu vou estar recebendo dEle força e graça para superar, para vencer, para vencer o adversário. Nós temos um inimigo, né? Ele foi expulso da sua vida, mas muitas vezes ele vai querer também entrar no seu coração. E aí que vem a graça do Senhor para fechar a porta, para fechar as brechas e para prevalecer diante do inimigo. Amém? E o Senhor tem força e tem graça. E Ele pode superar até mesmo o seu medo, o medo do futuro, o medo das incertezas. Mas Ele é a sua coroa de vida. Sabe, queridos, a nossa visão tem que estar no eterno. Nós provamos vida, e a palavra de Deus diz que quem está em Cristo tem uma vida em abundância. Do seu interior jorram rios de águas vivas para a eternidade. Existe uma coroa eterna, mas hoje, do seu coração, vida está jorrando. Vida pelo Espírito Santo está jorrando, está fluindo. Mesmo no meio das situações difíceis, no deserto, você vai ter água para beber, porque Ele faz brotar no meio do deserto fontes de águas vivas, porque Ele é poderoso. Isso é comunhão com Deus. É uma casa que não está vazia, uma casa que está com um habitante, e esse habitante é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Por isso não tenha medo. Olha o que a palavra promete para você. Está pequeno.
É 1 João 4, 15 a 21. Não sei se está dando para ler. Amém. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha, aqui tem um grande segredo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Jesus precisa dominar sua boca. Você e eu precisamos entender isso de uma vez por todas. Se você confessa Cristo, confessa a palavra de Deus, se você abre a sua boca, crê com o seu coração, mas declara com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus que está com você em todas as circunstâncias, Ele é o Filho de Deus que tem graça, que tem poder para qualquer ocasião, em todos os momentos, você e eu vamos permanecer nele e ele em Deus. Sabe, querido, parece algo pequeno. Mas espera aí, eu tenho que falar publicamente que Jesus é o Filho de Deus? É o que está escrito, não é mesmo? É o que está escrito. Se você declara com a sua boca, aquilo passa a se tornar verdade na sua vida. Amém? E começa a transformar a sua vida. É a palavra de Deus, ela é poderosa. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece do amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós somos alcançados por esse grande amor. Nós somos alcançados por essa grande graça. E o nosso coração e a nossa boca tem que se encher dessa verdade. E aí continua, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse amor, ele tem que estar nos nossos corações, porque vem dele, porque ele nos amou primeiro. Isso faz-nos também amarmos a ele e amarmos os nossos irmãos, amém? Perdoarmos os nossos irmãos, não termos ódio pelos nossos irmãos, porque aí seríamos mentirosos, porque nós não estaríamos provando um amor aperfeiçoado, porque o perfeito amor, ele tira o ressentimento, porque ele nos alcançou com um amor tão grande, com uma misericórdia tão grande, ele nos perdoou dos nossos pecados. Eu não vou perdoar o meu irmão? De maneira alguma, eu não vou viver no ressentimento, eu vou viver na graça, eu vou viver aperfeiçoado no amor dele, eu vou viver debaixo desse amor, eu vou ser mergulhado nesse amor dele, amém? E isso vai nos mover, isso vai nos levar a vivermos debaixo da sua graça e do seu poder. O Senhor está perto de um coração quebrantado. Sabe, Deus quer trabalhar na nossa mente e quer trabalhar no nosso coração. E Ele não rejeita um coração quebrantado. Nessa passagem, diz em Salmos 34, 17, a primeira parte diz, os justos clamam ao Senhor, os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. E o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Sabe, queridos? Esse espaço
esse amor tão grande, ele continua agindo, né? Quando você tem um coração que se dobra diante dele, um coração que se quebranta, um coração que se arrepende diante do Senhor, é o que ele precisa, é o material que ele precisa para transformar a sua vida. E o Senhor redime, né? Ele alcança, Ele não nos deixa cair em condenação, pela sua graça e pelo seu amor. Amém. Amém. Em 1 Pedro 13, 1, 13, 17, passou. Diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sabe, nós precisamos ter a nossa mente preparada. O campo de batalha, como nós falamos, é a mente, né? E a mente, ela tem que estar sendo preparada. E como você trabalha a sua mente? Através da palavra de Deus, através de crer na palavra de Deus, através do confessar da sua boca, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, né? Através da fé em Cristo, na graça dEle, na ação do Espírito Santo na sua vida. E quando nós deixamos a nossa mente ser trabalhada, os frutos vão acontecer, né? As coisas vão ser transformadas. Muitas vezes nós deixamos, né, a nossa casa aberta, né, e áreas, situações, o inimigo entra, né, e coloca pensamentos de morte, o inimigo coloca pensamentos de medo. Nós muitas vezes abrimos a janela dos nossos olhos para termos pensamentos errados, pensamentos impuros, né? A janela da nossa alma são os nossos olhos. Então, o primeiro lugar que nós precisamos cuidar são com os nossos olhos, né? O que nós estamos colocando para dentro da nossa mente e, consequentemente, dentro do nosso coração, né? Então, tudo isso Deus quer trabalhar para que possamos ter estar prontos para a ação. Amém? Deus não quer apenas encher o seu coração com a presença dEle, com a graça dEle, para que você seja apenas um crente feliz, não é? Você vai ser um crente feliz, mas Ele quer te usar, amém? Ele quer te deixar pronto para agir. E aqui fala de sobriedade, né? A nossa alma muitas vezes é uma turbilhão de sentimentos, mas o Senhor tem sobriedade para você, o Senhor tem equilíbrio para você, e a palavra de Deus tem esse poder para fazer isso na sua vida, amém? Em Romanos 10, 8, 11, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quantos creem nisso? Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Queridos, eu queria que você se expôsse a essa palavra. Sabe, eu vou falar novamente aqui, eu quero que você creia, né, quero que você repita comigo, tá? Nós vamos ali ler na segunda estrofe. Se você confessar com a sua boca, aí você, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos lá, eu falo, você repete, beleza? Então, vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê
para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Sabe, queridos, isso é para salvação, mas é para todas as áreas das nossas vidas. Tudo que você crê da palavra de Deus, crê no seu coração e confessa com a sua boca, isso passará a ser verdade. Isso passará a transformar profeticamente a sua vida. É assim que a palavra profética flui, né? O profeta fala, declara, e aquilo com o tempo vai acontecer. Quando você pega o verbo vivo, que é a palavra de Deus, e você crê no seu coração, e você declara com a sua boca, né? Crê na sua mente e no seu coração, e declara com a sua boca, isso vai produzir uma transformação profética na sua vida, amém, queridos? Deus tem destino, Deus tem sonhos, Deus tem coisas para realizar na sua vida, e Ele quer usar a palavra dEle para produzir isso na sua vida. Ele quer encher a sua mente com a palavra dEle, encher o seu coração com fé, crendo nela, e você declarando com a sua boca, publicamente, para o inferno ouvir, para as pessoas ouvirem aquilo que Deus está fazendo, e aí isso vai glorificar o nome dEle, porque a palavra dEle vai produzir efeito, vai transformar a sua vida, tanto para salvação, quanto para todas as áreas, para você ser justificado, para você ser livre e abençoado pelo Senhor, amém? Não deixa as palavras mentirosas de Satanás ficar na sua boca, muitas vezes ele te sugere algumas delas. Você nunca vai dar certo. Tudo que você começa, você não termina. Talvez são palavras que vieram lá da infância. Você nunca vai dar certo. Não tem jeito para você. Isso tudo é mentira. Amém? Pega a palavra de Deus, crê no seu coração, crê na sua mente, declara com a sua boca, e você vai ver a sua história sendo transformada. Ele te chama para ser mais do que vencedor. Você não é um derrotado. Talvez Satanás escreveu isso na sua mente. Chegou a hora de apagar e colocar o sangue de Jesus, que te perdoa, que te lava e que te escreve uma nova história, em nome de Jesus.